Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Dr. João Nuno Calvão da Silva, em nome próprio e em representação do seu magnífico Reitor, Senhor Diretor da Faculdade de Direito, Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhores Antigos Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, Senhores Conselheiros, Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Senhor Representante do Parlamento Europeu em Portugal, Senhores Representantes de outras Faculdades de Direito, que cumprimento na pessoa do Dr. Menezes Cordeiro, representante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Senhores Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e de outras faculdades ou universidades, Senhora Doutora Maria Odete Pinto Monteiro, filhos e netos e netas do Dr. Pinto Monteiro e restante família, Senhores Estudantes, amigos e alunos de ontem e de hoje do Dr. Pinto Monteiro. Entre o ser e o nada, projetado no mundo, sujeito à ditadura férrea de Cronos, o ser humano tem dificuldade em definir o tempo, apesar de a temporalidade ser uma das características mais profundamente marcantes da sua condição. O que é, afinal, o tempo? Se me pedirem para explicar, não sei. Se não me perguntarem, eu sei. Traduz bem esta dificuldade a frase de Agostinho de Hipona, com que, aliás, se deparava o estudante logo nas primeiras páginas de um dos primeiros manuais que tinha de estudar na Faculdade de Direito nos finais do século XX. Entre a determinação objetiva desse grande igualizador, ao qual ninguém foge, e a variável consciência subjetiva ou coletiva do tempo, todos sabemos que há momentos que desejamos que nunca cheguem. E, no entanto, e mais uma vez em maio, eles chegam. Um desses momentos é, sem dúvida, para quem vos fala e para os inúmeros discípulos e alunos do Dr. Pinto Monteiro, o momento da sua última aula. Mas alegremo-nos, é que não se trata realmente de uma sua última aula. Trata-se simplesmente de assinalar o momento em que, por força do imperativo cronológico e da lei humana, se impôs a sua jubilação. O Dr. Pinto Monteiro continua entre nós, disponível para nos continuar a iluminar com as suas lições claras e distintas, apenas tendo ficado liberto da obrigação de comparecer semanalmente, durante várias horas certas, numa destas salas dos velhos gerais, para exercer o munus docente. E ainda na passada semana esteve, nesta mesma sala, a convite dos seus discípulos regentes de Teoria Geral do Direito Civil, para ministrar mais uma inesquecível aula sobre um dos seus temas prediletos, as cláusulas de responsabilidade. Os usos da Faculdade de Direito requerem que, no momento em que um dos seus professores atinge o limite de idade, encontrando-se então em exercício de funções docentes, se organize como homenagem uma chamada última aula, lecionada pelo discípulo mais antigo do mestre jubilado e a que este não deve assistir. Tanto quanto pude apurar, essa dita tradição não escrita remonta, com esta configuração, à segunda metade do século passado, mais precisamente às homenagens por ocasião das jubilações dos doutores Beleza dos Santos e Cabral de Moncada, em 1955 e 1958. É verdade que foi já qualificada como misteriosa, intrigante, ou até de racionalidade duvidosa, mas, além de simbolizar o elo tecido entre gerações de universitários, em que o mestre pela primeira vez não fala, ou fala apenas pela voz do discípulo, se tal uso alguma vantagem poderá ter é não tanto a de deixar mais livre o orador, que não tem de se pronunciar sobre o seu professor jubilado perante este, como a de não obrigar o mestre a falar no momento em que se retira dos seus próprios percurso e obra. Sessão de homenagem, portanto, ao mestre jubilado, e não uma last lecture, ou uma preleção de despedida, a Abschiedsvorlesung alemã, a que justamente por não ser última, nem ser de despedida, prefiro chamar lição de jubilação, preferida por um discípulo que, neste caso, calhou ser quem vos fala. Peço-vos, pois, que não apliqueis o brocardo prima non datur, ultima non accipitur, antes escuteis os minutos que se seguem com benevolência para com as naturais limitações do discípulo para falar do mestre. O tema será, naturalmente, o próprio Dr. António Pinto Monteiro, professor catedrático, agora jubilado, da Faculdade de Direito de Coimbra.
Dividirei o tempo desta aula em 3 momentos. Primeiro, o professor e académico. Depois, a obra e pensamento do Dr. Pinto Monteiro. Por fim, o homem, a pessoa e o mestre. E procurarei, em cada momento, expor a relevância inspiradora e as singulares qualidades de académico do Dr. Pinto Monteiro, confiante de que possam, na minha, soar em eco as muitas e diferentes vozes desse amplo coro, dos muitos que foram e são seus alunos, discípulos e admiradores, incluindo também dos muitos que certamente se desempenhariam melhor desta função. Mas tenho de o fazer num simples fresco, quase só impressionista, sacrificando à brevidade aspectos e desenvolvimentos que, em rigor, deveriam estar presentes num quadro digno de uma homenagem por ocasião da jubilação. Não só por não me permitir o tempo de uma só aula, para alguns temas tratados pelo Dr. Pinto Monteiro, poderia não nos chegar sequer todo o dia, como porque, seguindo a avisada e repetida lembrança do leal conselheiro, não pretendo desde já desistir de manter em razoável tempo bem dispostos os que me ouvem. Primeiro, o professor e académico. Nascido na Guarda em 1951, o Dr. Pinto Monteiro cumpriu o cursus honorum, construindo um currículo científico de enorme valia, guindando-se ainda jovem ao seu ponto máximo. Foi durante muitos anos professor catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito, coordenador da secção de Jurídico-Civilísticas e da secção de Ciências Jurídico-Empresariais e o decano dos seus professores no ativo. Licenciou-se na nossa faculdade em 1975 e entrou a serviço como assistente eventual em março de 1976. Foi assim docente da faculdade por mais de 45 anos, exatamente por 16.489 dias, de 1 de março de 1976 a 23 de abril de 2021. Lecionou primeiro Introdução ao Estudo de Direito, onde, aliás, escreveu, logo em 1978, uma primeira obra cujas virtualidades pedagógicas foram, durante anos, muito apreciadas pelos estudantes, Sumários de Introdução ao Estudo de Direito, em harmonia com as lições preferidas pelo professor Dr. Castanheira Neves. E transitou depois para a Teoria Geral do Direito Civil. Em 1978 passou a assistente e em janeiro de 1985 concluiu a pós-graduação em Ciências Jurídico-Civilísticas com a dissertação Cláusulas Limitativas e de Exclusão da Responsabilidade Civil, aprovada com muito bom. Em 1987-88, como bolseiro da Alexander von Humboldt Stiftung, o Dr. Pinto Monteiro foi investigador no Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht da Universidade de Munique, sob orientação do professor Klaus Wilhelm Canaris, onde regressaria, aliás, em 1999. E concluiu em 1990 o doutoramento em Direito Civil na Universidade de Coimbra com a tese Cláusula Penal e Indemnização, aprovado por unanimidade, com distinção e louvor. Contratado como professor auxiliar da Faculdade de Direito, encarregado da regência das disciplinas de Teoria Geral do Direito Civil na licenciatura e de Direito Comercial no mestrado, passou a professor associado em 1996, aprovado também por unanimidade, e obteve o título de agregado em Ciências Jurídicas, 4º grupo, em novembro de 2001. Foi de 2002 a 2021 professor catedrático no ativo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Sendo professor desta universidade, o Dr. Pinto Monteiro distinguiu-se também por uma atividade docente que engrandeceu extramuros a Faculdade de Direito. Como já outros notaram, há, na verdade, 2 espécies de homens nas suas relações com as instituições que servem. Uns que tudo devem a elas, sem nada de seu lhes darem, ou dando-lhes só pouco, sendo o seu prestígio como que reflexo do dessas instituições. São como planetas sem luz própria. Outros que são eles mesmos, fonte direta do prestígio dessas instituições, estrelas que lhes emprestam o seu brilho. E não há qualquer dúvida de que é nestes últimos que se enquadra o professor, o académico e o mestre que hoje celebramos, e a quem a Faculdade de Direito deve serviços inestimáveis que tanto a projetaram. De 1980 a 2003, o Dr. Pinto Monteiro foi professor convidado da Universidade Católica Portuguesa no Porto, onde também deixou alunos e discípulos. E é atualmente professor catedrático convidado da Universidade Portugalense Infante Dom Henrique. De 1994 até à atualidade, foi professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau e foi coordenador pela Faculdade de Direito de Coimbra dos mestrados da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Foi presidente e fundador, desde que foi constituída em 91 até novembro de 2015, do Instituto Jurídico da Comunicação, um dos primeiros centros
que tanto contribuíram para a revitalização do ensino pós-graduado na nossa faculdade. No direito do consumidor, o Dr. Pinto Monteiro, membro fundador da Associação Internacional de Droit de la Consommation de Louvain-la-Neuve, fundou e dirigiu até 2014 o Centro de Direito de Consumo e criou e dirigiu o primeiro periódico universitário e doutrinal português sobre direito do consumidor, os estudos de direito do consumidor, além de presidir a Comissão para o Código do Consumidor, responsável pelo inovador anteprojeto de Código do Consumidor português de 2006. Presidente honorário da Academia Sino-Lusófona, na Universidade de Coimbra, membro honorário da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e do Instituto de Advogados de São Paulo, membro da direção do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, condecorado com a Medalha de Mérito Cultural da Magistratura Brasileira, a mais alta comenda conferida pelo Instituto dos Magistrados Brasileiro, Pinto Monteiro é também membro correspondente da Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. A reputação granjeada como civilista fez com que o Dr. Pinto Monteiro seja membro de conselhos editoriais ou consultivos de inúmeras e prestigiadas revistas jurídicas, entre nós e lá fora, como, por exemplo, a European Review of Private Law, a European Review of Contract Law, desde a sua constituição, ambas, a Revue Européenne de Droit de la Consommation, a Revista de Direito Privado, a Revista Direito Privado e Constituição, ou no Brasil, a Revista Trimestral de Direito Civil, a Revista Brasileira de Direito Comparado, a Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, a Revista de Direito das Comunicações ou a Revista de Direito Civil Contemporâneo. Entre nós, exerce desde 2012 a direção da mais antiga revista jurídica portuguesa em publicação ininterrupta, a Revista de Legislação e de Jurisprudência. O Dr. Pinto Monteiro levou o nome da faculdade aos 4 cantos do mundo, sendo frequentemente solicitado para preferir muitas conferências, quer em Portugal, por exemplo, em Coimbra, Lisboa, Porto, Maia, Oeiras, Santo Tirso, Sintra, Figueira da Foz, Braga, Tomar, Viseu, Guarda, Sabugal, Aveiro, Barcelos, Lamego, Santarém, etc. E no estrangeiro, como em Génova, Florença, Camerino, Terni, Bona, Bamberg, Munique, Madrid, Santiago de Compostela, Castelhão, Pamplona, Lugo, Salamanca, Louvain-la-Neuve, Bruxelas, Cairo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Gramado, Porto Alegre, Macau, Luanda ou Maputo, entre outras cidades. Os que foram seus alunos, nesta faculdade e fora dela, recordam e recordarão para sempre a clareza e harmonia de exposição das aulas do Dr. Pinto Monteiro, tornando acessível, sem palavras a mais, mas com rigor, profundidade e sentido prático, temas complexos de direito civil e direito comercial, que ia ilustrando com exemplos tirados de casos reais ou facilmente imaginados como tal por quem ficava cativado pela sua exposição desde o primeiro minuto. O Dr. Pinto Monteiro, que continua a ter a seu cargo a disciplina de Direito dos Contratos nos cursos de pós-graduação em Direito de Comunicação e Direito dos Contratos e do Consumo, é também um académico que conseguiu o feito de ser um mestre com muitos discípulos, o que se deve às suas qualidades profissionais, mas também humanas, e se revela, por exemplo, no número invulgar de orientados pelo Dr. Pinto Monteiro, contei pelo menos 2 dezenas, que concluíram com sucesso o doutoramento em Direito, além de outros que ainda continua a orientar. E como seu antigo discípulo, seu antigo assistente durante 2 décadas, sei bem que não são discípulos artificialmente cultivados, antes autênticos, que o procuram e se orgulham de o ser em Coimbra, no Porto ou fora de Portugal. Passo agora à obra privatística de Pinto Monteiro, em que deu contributos relevantíssimos para o direito privado, sempre com grande espírito analítico e em busca das soluções mais equilibradas. Se há nota característica dos temas escolhidos por Pinto Monteiro, da forma como os tratou e dos resultados que propôs, é sem dúvida a atenção às necessidades e interesses dos sujeitos jurídico-privados, na sua atividade empresarial ou na vida particular como consumidores, na conformação em exercício da autonomia privada dos riscos de responsabilidade na atividade empresarial, na conformação contratual da atividade económica, em particular na distribuição comercial, mas também na proteção perante abusos da autonomia privada, como no domínio dos contratos de adesão ou do direito do consumidor. A atenção às necessidades da vida económica é logo patente num dos primeiros trabalhos publicados por Pinto Monteiro, Inflação e Direito Civil, correspondente a uma conferência efetuada em 1983 no Centro de Estudos Judiciários, onde analisou as medidas legislativas, o regime jurídico
e as possibilidades de conformação contratual em resposta ao contexto de inflação que então se vivia e que recentemente, embora de forma muito mais moderada, regressou. Mas foi na fixação contratual dos direitos do credor, tão relevante para a possibilidade de, por um lado, as partes contratuais calcularem o risco empresarial, mas, por outro lado, compelir o devedor ao cumprimento ou fixar antecipadamente com certeza o montante que o credor receberá, foi na fixação contratual dos direitos do credor, dizia, que Pinto Monteiro encontrou o primeiro tema civilístico de eleição, repetidamente tratado e aprofundado em várias monografias e em muitos artigos, em Portugal e no estrangeiro, que o fizeram um dos maiores especialistas mundiais, se não mesmo o maior, na matéria das cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade civil e das cláusulas penal e de fixação antecipada de indemnização. Pinto Monteiro tratou do tema pela primeira vez logo em 1980, conjuntamente com Carlos Alberto da Mota Pinto, mas apurou a reflexão e ofereceu à comunidade jurídica um tratamento amplo e inovador entre nós na dissertação Cláusulas Limitativas e de Exclusão da Responsabilidade Civil de 1985, republicada várias vezes com nota de atualização a partir de 2003. Pinto Monteiro traçou aí os limites dessas cláusulas, distinguindo-as de figuras próximas, como as cláusulas limitativas do objeto do contrato, as cláusulas sobre inversão do ónus da prova, o consentimento do lesado, o seguro de responsabilidade ou a cláusula penal, e propôs soluções que vieram depois a ser aceitas maioritariamente. À data, prevalecia entre nós a posição segundo a qual o devedor e credor não poderiam antecipadamente limitar ou excluir por acordo a responsabilidade do primeiro, nem sequer em casos em que não existisse dolo nem culpa grave, mas apenas culpa leve do devedor. Posição que continuou a ser defendida por um certo setor da doutrina, designadamente com base em norma do Código Civil que proíbe a renúncia antecipada aos direitos do credor. Mas Pinto Monteiro compreendeu a relevância prática e na vida económica dessas cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade. E, atendendo também à solução quase uniforme na generalidade dos ordenamentos que nos são mais próximos, defendeu que não existia em tais cláusulas qualquer renúncia aos direitos do credor, antes um seu condicionamento à existência de dolo ou culpa grave. E defendeu a sua admissibilidade no exercício da autonomia privada, salvo quando violassem a ordem pública, por estarem em causa interesses como os da proteção da pessoa, por exemplo, no exercício da medicina, ou em geral, quanto a danos à pessoa, ou quando se impusesse a proteção do credor-consumidor, designadamente no domínio dos contratos de adesão. Empreendeu, pois, a defesa da validade das cláusulas limitativas ou de exclusão da responsabilidade civil, quando não existisse dolo nem culpa grave do devedor, numa análise que influenciou decisivamente a doutrina dominante e a jurisprudência portuguesas, e que, também, segundo a posição dominante, veio a ser confirmada pelo próprio legislador no regime das cláusulas contratuais gerais. Logo nessa dissertação, Pinto Monteiro dedica, aliás, atenção à análise da proteção jurídica do consumidor, que viria depois a tornar-se também uma sua área de eleição, e ao regime dos contratos de adesão. Além disso, propôs um tratamento diferenciado para a limitação e exclusão da responsabilidade por atos de auxiliares, consoante fossem dependentes do devedor, designadamente integrados na sua organização empresarial, ou independentes ou autónomos, caso este em que seria mais ampla a possibilidade de limitar ou excluir a responsabilidade em conformidade com o regime previsto no Código Civil para a responsabilidade do devedor por atos de auxiliares. O tema seria depois retomado por Pinto Monteiro, seja em conferências e artigos publicados no estrangeiro, como no Brasil, Suíça ou Espanha, seja dando conta dos desenvolvimentos mais recentes da jurisprudência, em geral, ou, por exemplo, no domínio da atividade médica. Das cláusulas de limitação ou exclusão da responsabilidade, foi natural a evolução para o tratamento da cláusula penal, a outra vertente da fixação contratual do regime da responsabilidade do devedor. Após contato com os mais recentes desenvolvimentos da doutrina germânica sobre a cláusula penal, a Vertragsstrafe, e a fixação acordada da indemnização, a Schadensersatzpauschalierung, em cláusula penal e indemnização, de 1990, reimpressa várias vezes a partir de 1999, Pinto Monteiro desfez com um só golpe reflexivo o nó górdio da então prevalente dita dupla função da causa penal, distinguindo as suas espécies, e fez luz sobre a questão do chamado cúmulo entre pena e indemnização, em páginas cujo brilhantismo analítico não pode deixar de cativar qualquer jurista. Pode bem dizer-se, como já se disse sobre a elevação do nível da doutrina sobre a responsabilidade civil em geral,
que a separação analítica das funções e do regime das espécies de cláusula penal, extremando a função compensatória ou indemnizatória da função compulsória, é um marco do nível atingido pela doutrina sobre esses temas. E com Pinto Monteiro, denotando espírito e capacidade analítica invulgares na matéria, a doutrina civilística sobre a cláusula penal atingiu justamente um novo patamar, distinguindo não só a cláusula com fim compensatório de fixação antecipada de indemnização, prevista pelo nosso legislador nos artigos 810 e 811 do Código Civil, e a cláusula puramente compulsória, a chamada penalty clause, que acresce à indemnização, mas também o terceiro tipo, corrente na prática segundo as intenções das partes, que designou como cláusula penal em sentido estrito, em que a pena fixada é alternativa à indemnização, mas tem finalidades compulsórias, criando para o devedor uma obrigação com faculdade alternativa à parte creditórias, com escolha pelo credor. E contribuindo assim para um enquadramento e tratamentos jurídicos mais rigorosos e consentâneos com os interesses das partes, das manifestações clausuladas da sua autonomia privada, na estipulação de penas ou prestações indemnizatórias para o não cumprimento lato sensu. Depois da monografia Cláusula Penal e Indemnização, deixou de ser possível tratar desse tema com o mínimo de profundidade e atenção, sem considerar a análise de Pinto Monteiro, que se estendeu também à distinção em relação a figuras próximas, como o sinal, a multa penitencial e outras, e aos vários aspectos de regime da cláusula penal. A cláusula penal e suas espécies foram provavelmente o tema mais versado por Pinto Monteiro. Em artigos publicados em revistas estrangeiras, em vários países europeus, no Brasil ou em Macau, em anotações jurisprudenciais ou artigos sobre aspectos parciais da sua caracterização e regime, tais como, por exemplo, a sua aposição em acordos parasociais, o possível comportamento abusivo do credor, a indemnização pelo dano excedente, as cláusulas de rescisão dos contratos de futebolistas profissionais, o controle de penas manifestamente excessivas ou a acessoriedade da cláusula penal e a pena independente, num conjunto de obras que, por brevidade, não posso elencar aqui exaustivamente. Direi apenas que, nesse conjunto de obras, avulta a preocupação de análise das espécies e do regime dos mecanismos pelos quais, em exercício da autonomia privada e respeitando estas, as partes querem garantir com certeza e previsibilidade as consequências de eventual incumprimento, ou compelir ao cumprimento, em instrumentos de grande importância para a vida económica contemporânea. Além do interesse doutrinal e teórico, estas obras de Pinto Monteiro constituem, pois, também um contributo de grande relevância para o regime jurídico da atividade económica. Tais obras sobre as cláusulas de fixação dos direitos do credor, só por si, garantiriam já ao Dr. Pinto Monteiro uma posição destacada no direito civil contemporâneo, posição a partir da qual, como antigo discípulo, generosamente procedeu ainda à relevante atualização do Manual de Teoria Geral do Direito Civil do seu antigo professor Carlos Alberto da Mota Pinto, atualização em que tive a honra de com ele poder colaborar. Mas a obra de Pinto Monteiro está ainda ligada aos mais importantes desenvolvimentos recentes no regime jurídico dos contratos comerciais e, em particular, no domínio da distribuição comercial, também tão relevante para a economia. Antes ainda do doutoramento, foi convidado a elaborar o anteprojeto legislativo sobre contrato de agência ou representação comercial, que, em transposição de uma diretiva comunitária, culminaria no Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de julho, e desincumbiu-se dessa missão com raro brilho e proficiência, estando na origem de uma obra legislativa que, além de regular pela primeira vez de forma complexiva o contrato de agência e prever, por exemplo, a indemnização de clientela do agente em caso de cessação do contrato, pela primeira vez também tocou, e modularmente, vários pontos de regime que assumem relevância geral para muitos contratos duradouros ou de colaboração, como o regime de denúncia dos contratos duradouros ou da representação aparente. Não admira, assim, que essa lei seja frequentemente invocada para aplicação analógica a outros contratos de distribuição comercial ou como modelo para dela se extrair afloramentos de um regime geral dos contratos duradouros inexistente, como se sabe, na nossa codificação civil ou na lei comercial, mas muito relevante para a prática. Depois do anteprojeto de 1986 e da publicação de uma anotação ao Decreto-Lei sobre o contrato de agência, que já vai em 10 edições, Pinto Monteiro alargou o tratamento dogmático a todo o domínio dos contratos de distribuição comercial, incluindo, por exemplo, os contratos de concessão e de franchising, em contratos de agência de concessão e de franquia ou em contratos de distribuição comercial. E tratou do tema em artigos publicados em Espanha, Itália, Brasil, Alemanha ou Macau, em geral ou sob aspectos parcelares, tal como, por exemplo,
o dos requisitos da indemnização de clientela do distribuidor comercial ou a cesação do contrato de agência. Também neste domínio, no que é, aliás, uma característica da produção doutrinal de Pinto Monteiro nos vários temas de que tratou, o nosso mestre fez questão de ir sempre acompanhando a evolução do seu tratamento e aplicação, regressando a esses temas em determinados momentos, por exemplo, no caso, revisitando a lei da agência 30 anos depois da sua publicação, ou por ocasião da sua aplicação pela nossa jurisprudência superior. Ainda no domínio do direito comercial, Pinto Monteiro tratou também da aplicação da doutrina e do regime geral do negócio jurídico, designadamente sobre a sua interpretação e integração, ou falta e vícios da vontade, ao contrato de sociedade, um tema de grande relevância também prática, que já suscitara, embora fragmentariamente, o interesse de outros grandes comercialistas da nossa faculdade. E na área do direito mercantil destacam-se ainda contributos sobre o contrato de gestão de empresa ou, em estudos publicados com os seus discípulos, por exemplo, o estudo sobre as cartas de conforto na concessão de crédito, com Júlio Gomes, sobre o contrato de factoring, com Carolina Cunha, sobre a compra e venda da empresa, a venda de participações sociais como venda da empresa ou share deal, em que tivemos a honra de novamente com ele poder colaborar, ou sobre sociedades anónimas unipessoais e a reforma de 2006, com Pedro Maia. A caracterização e o regime dos contratos de adesão foi outro tema que ocupou, como referimos, Pinto Monteiro, pelo menos desde a sua dissertação sobre as cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade civil. Após a publicação da lei portuguesa sobre cláusulas contratuais gerais, Pinto Monteiro foi dos primeiros civilistas a proceder à sua análise e divulgação, em conferência preferida logo em janeiro de 1986 e publicada ainda nesse ano. Regressaria depois várias vezes ao tema, designadamente a propósito da transposição da Diretiva sobre cláusulas abusivas nos contratos com consumidores, de 1993, em conferências preferidas e artigos publicados entre nós, na Bélgica, Itália ou Brasil. E analisou depois, criticamente, a alteração ao regime jurídico das cláusulas contratuais gerais de 2001, justamente em comparação com aquela diretiva, e, recentemente, voltou ao tema a propósito das alterações já de 2021 ao diploma sobre contratos de adesão. Nestas obras sobre contratos de adesão, Pinto Monteiro deu um contributo fundamental para o entendimento do alcance e limites do regime das cláusulas contratuais gerais e dos contratos de adesão. Estes contributos devem, aliás, ser lidos numa perspectiva mais ampla do que veio a ser o interesse do nosso professor pelo emergente direito do consumidor. Pinto Monteiro fundou, na Faculdade de Direito, o Centro de Direito de Consumo e, como referimos, presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto de Código de Consumidor que, infelizmente, a inércia do nosso legislador decidiu não transformar em lei vigente. A área do direito de consumidor é, depois do direito civil, aquela a que dedicou maior número de obras, de que, por falta de tempo, apenas posso enumerar alguns temas. A proteção jurídica do consumidor em Portugal e na Europa, o direito do consumidor e sua eficácia, a codificação do direito do consumidor e o anteprojeto do Código do Consumidor, a proteção do consumidor na jurisprudência constitucional, a contratação em massa e a proteção do consumidor, em particular, de serviços de telecomunicações, de serviços públicos essenciais, de serviços bancários e financeiros, a proteção do comprador de coisas defeituosas e as garantias do comprador na venda de bens de consumo, em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, ou os prazos para o exercício dos direitos do comprador, ou o regime jurídico da contratação à distância com consumidores e a resolução alternativa de litígios de consumo. Pelas suas obras e equilíbrio de posições, Pinto Monteiro, começando por ser um civilista, com contributos muito relevantes também para o direito comercial, passou a ser justamente reconhecido também como um dos principais cultores lusófonos do direito do consumidor, praticamente fundando o tratamento desta nova área do direito na nossa Faculdade de Direito. Além dos temas principais que destacamos, uma visão, ainda que geral, da obra de Pinto Monteiro ficaria incompleta se não referíssemos os seus valiosos trabalhos sobre um conjunto variado de outras matérias civilísticas. E, desde logo, a responsabilidade civil, quer em geral ou nos seus princípios gerais, ou, por exemplo, a responsabilidade civil do produtor, quer designadamente a questão da reparabilidade dos danos não patrimoniais na responsabilidade contratual ou dos danos não patrimoniais das pessoas coletivas. E tratou também da causalidade da responsabilidade civil na negociação informática e a enutenção, ou primeiro aresto do Supremo Tribunal de Justiça sobre a matéria, dos problemas suscitados pelas ações do Wrongful Life sobre a designação de direito a não nascer. No direito civil em geral, além da já referida atualização em 2005, com a 4ª edição de Teoria Geral do Direito Civil de Carlos Alberto Mota Pinto, destacam-se estudos sobre temas variados, tais como, a título de exemplo, o contrato de jogo e aposta, com Carlos Alberto Mota Pinto e João Calvão da Silva, o não cumprimento da venda de prestações,
o regime da venda de padrasto e enteado, a venda de animal defeituoso, com Agostinho Cardoso Guedes, e, a partir de 2002, com base na lição preferida em provas de agregação, o tema dos limites entre o erro e a vinculação negocial, a propósito da aplicação do bem a fim diferente do declarado e sua relação com o Instituto da Alteração das Circunstâncias ou o não cumprimento, designadamente, de deveres laterais. Ainda no domínio do direito dos contratos, destaco estudos sobre a alteração de circunstâncias no direito português, em obra comparatística europeia, a organização de um volume sobre o contrato na gestão do risco e na garantia da equidade, publicado pelo Instituto Jurídico, ou estudos sobre a hardship clause e o problema da alteração das circunstâncias, com Júlio Gomes, bem como sobre a cessação do contrato no regime dos novos arrendamentos urbanos, de 2004, com Paulo Videira Henriques, ou sobre o novo regime do arrendamento urbano numa perspectiva jurídico-societária, 2009, com Pedro Maia. E devo referir ainda as anotações sobre dívidas de valor e restituição do preço em caso de invalidade e resolução do contrato, e sobre a responsabilidade de terceiro que coopera com o devedor na lesão do direito de crédito, bem como a análise da aplicação da responsabilidade objetiva do devedor por atos de auxiliares na área da robótica, intitulada Qui facit per alium facit per se, será assim ainda na era da robótica. A tutela dos direitos de personalidade no Código Civil e sua relação com os direitos fundamentais previstos na Constituição foram também tema de estudos de António Pinto Monteiro, tal como, em 2018 e 2019, com atualidade, a reforma do direito das incapacidades e o regime do maior acompanhado. Como se vê, obras sobre um conjunto muito amplo de temas, que cobre as áreas mais relevantes da parte geral e do direito das obrigações em geral, durante quase 4 décadas e meia de vigência do Código Civil, a partir do início da década de 80 do século XX. Pinto Monteiro teve, aliás, a ocasião de assinalar, com um texto sobre a parte geral do Código, a teoria geral do direito civil e o direito privado europeu, os 35 anos do Código Civil e os 25 anos da reforma de 1977, e de proceder a um balanço do Código Civil português de 1966, entre o elogio do passado e um olhar sobre o futuro, por ocasião das comemorações do primeiro meio século da sua vigência, de que foi co-organizador. Em geral, sobre a dogmática civilística, refiro estudos sobre a interpretação e o protagonismo da doutrina, sobre a influência da ciência jurídica alemã na dogmática privatística europeia, em que também tive a honra de poder com ele colaborar, ou sobre os fatores de superação do positivismo jurídico no ensino do professor Castanheira Neves. E devem também ser referidos estudos sobre o direito europeu dos contratos, quer sobre a harmonização da linguagem jurídica ao nível do direito contratual europeu, como a fala da Miranda Barbosa, sobre o regime português da concorrência desleal, em obra coletiva sobre o tema nos diversos países europeus, ou sobre a residência habitual à luz do Regulamento Europeu das Sucessões, aqui em coautoria com o Rui Pereira Dias. A amplitude e profundidade da obra de Pinto Monteiro explicam, aliás, que tenha adquirido larga experiência como jurisconsulto, particularmente solicitado e apreciado, procurando aplicar as suas posições e doutrina civilística, sempre respondendo às perguntas e especificidades do caso concreto que lhe é posto. E também explicam que seja chamado a exercer atividade como árbitro, presidente ou árbitro indicado pelas partes, designadamente em questões de contratos e sociedades comerciais. Nas suas obras, escritas em prosa límpida e de leitura convidativa, o Dr. Pinto Monteiro tratou e gosta de tratar problemas ou temas novos. Nunca se perde no firmamento conceitual e raramente se desvia por divagações teóricas ou apenas históricas que, por interesse cultural que possam ter, corram o risco de prejudicar a exposição e a fundamentação das melhores soluções para a prática, num serviço da vida que é, afinal, a verdadeira missão do jurista. Antes de nota, constante preocupação com a pessoa situada no mundo de relações e compromissos e as necessidades da vida prática e económica. No Dr. Pinto Monteiro, a Escola Civilista de Coimbra, que tanto contribuiu para o prestígio da nossa faculdade, desde Manuel de Andrade a Ferrer Correia, Pereira Coelho, Orlando Carvalho e Rui de Alarcão, de Pires de Lima e Antunes Varela a Carlos Mota Pinto, de Vasco Xavier e Henrique Mesquita a Cindo Monteiro, Capelo de Sousa e Sousa Ribeiro, essa escola, dizia, encontrou felizmente continuador seguro e inovador, a par desses grandes mestres, onde também se destacou o seu condiscípulo e grande amigo, Dr. João Calvão da Silva, desaparecido de forma precoce e que aqui recordo com muita saudade. As instituições universitárias que tiveram o Dr. Pinto Monteiro como seu docente, ou o têm como seu membro, e desde logo a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, puderam e podem contar sempre com a sua leal e esclarecida dedicação. E só podem congratular-se pelo contributo que ele lhes deu. O caminho faz-se caminhando, afirmou Pinto Monteiro pela voz de António Machado,
logo na primeira página da sua dissertação de doutoramento. E que caminho admirável tem sido até agora o do Dr. Pinto Monteiro, recheado de contributos para a Universidade e para o Direito Nacional, de sucessos e de discípulos, admiradores e amigos, como mostra, aliás, a presença de tantos amigos nesta sala, onde destaco também a presença de amigos de distintos advogados e outros profissionais do foro. Mas mesmo este breve esquiço não pode terminar sem a referência, last but not the least, à pessoa e suas qualidades humanas, que permitiram também que o Dr. Pinto Monteiro se tornasse no mestre e no ser humano admirado por tantos. Salienta-se desde logo a simplicidade de trato, acompanhada não só da afabilidade e da disponibilidade, mas mesmo do poder irradiante de simpatia pessoal, que sempre lhe fez ter em cada aluno um admirador, em cada discípulo um amigo, numa reputação que ia em larga escala, além das fronteiras da faculdade. O Dr. Pinto Monteiro, sem deixar de manter um elevado nível de exigência, de que os seus discípulos e a Universidade só beneficiaram, distinguiu-se sempre perante os seus alunos e discípulos, pela disponibilidade e mesmo prontidão em tentar ajudar a resolver os problemas que lhe eram postos, muitas vezes sob a forma de objeções ou casos difíceis, a que respondia por vezes com simples e curtas observações que, porém, deixavam o interlocutor a pensar e o estimulavam no seu próprio caminho. Observações, diria, resultantes de verdadeiro olhar de águia, exigente, mas sem qualquer relação leonina com os seus alunos ou discípulos, embora saiba bem que censuraria estas minhas metáforas. Destaco também a disciplina, capacidade de trabalho e valores sólidos, resultantes da formação ainda na infância, nessa parte onde Portugal já é meseta, e continuada depois nos estudos e na vida académica na Luz Atenas. Pinto Monteiro é, como todos sabem, um homem fiel às suas profundas e sólidas raízes, aos amigos e à família, que aqui também de novo cumprimento. E que gosta sempre de voltar ao lugar de onde provém e onde cresceu, nas margens do Coa, a Porto de Ovelha. Quem conviveu, aprendeu e trabalhou com o Dr. Pinto Monteiro, quem frequentou os seus cursos e se relacionou com ele, e permitam-me que invoque aqui mais de 3 décadas de colaboração académica com o Dr. Pinto Monteiro, como seu discípulo, não pode deixar de testemunhar esses valores e qualidades pessoais, sempre mantidas, mesmo nos momentos mais difíceis, felizmente superados para alívio de tantos que o admiram, como a presença, de novo digo, de tantas pessoas nesta sala o demonstra. Na verdade, só as qualidades pessoais, a dedicação infatigável e a disponibilidade do Dr. Pinto Monteiro puderam fazer dele um mestre tão admirado pelos seus discípulos. Comecei por, a propósito da inexorabilidade do tempo que a todos subjuga e que determinou a sua jubilação, citar a interrogação de Santo Agostinho sobre o que é, afinal, o tempo. Não será assim descabido que, a terminar, recorde que o sábio Númida se interrogou também sobre as possibilidades e o papel do mestre, em De Magistro, onde, além do mais, perguntou como é possível esse papel e o ensinamento. Como pode o ensinamento, o pensamento e as ideias de um homem reproduzir-se na mente e na ação do outro? E a resposta não está apenas, digo, na semântica, mas na pragmática. No caso, não só da linguagem, mas no próprio exemplo de um percurso e de uma ação, nos quais a dedicação à instituição, ao ensino e, na expressão do poeta maior, ao valoroso ofício de Minerva, gera uma legião de alunos e de discípulos. Assim é também com o Dr. Pinto Monteiro, com o conteúdo das suas obras e lições, mas também, e desde logo, pelo percurso vital e pelo exemplo. Atinge o mestre o cume da expressão e fala sobretudo pela sua vida, a qual como que ganha a legibilidade e sonoridade de um texto e de todo um mundo. E é também para este legado que, na hora da homenagem à jubilação do Dr. António Pinto Monteiro, peço agora que nos juntemos num sincero, agradecido e profundo aplauso. Desse. As palavras sábias do Eclesiastes dizem-nos: Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Mesmo sobre a terra, quando contemplamos as pessoas, dentre as pessoas as mais excelentes, devemos falar pouco para atentarmos e refletirmos na sua vida, na sua obra e no seu legado. Procurarei evitar o risco de distrair os ouvintes com as minhas palavras e de os exasperar quando, muito compreensivelmente, se querem concentrar no essencial. Serei breve, portanto. Hoje celebramos a carreira e o talento de alguém
que com generosidade e abnegação inexcedíveis ofereceu à faculdade, ou seja, a todos nós, muito do seu tempo e do seu esforço, o Dr. Pinto Monteiro. Não podemos deixar de o fazer, se realmente prezamos a nossa identidade e a nossa história. Por isso é com grande emoção e satisfação que assinalamos e agradecemos a presença de todos. O grande nome da nossa faculdade deve-se àqueles que se dispuseram a ser pedras vivas para a edificação deste riquíssimo e valiosíssimo edifício espiritual, muitas vezes com grande sacrifício. É esse o caso do Dr. Pinto Monteiro. Não o fez a pensar apenas a curto prazo na garantia dos necessários fundamentos materiais da sua existência pessoal ou familiar, não é? O seu Lebensgrundlage, não é? Como diria Canaris, por exemplo. Fê-lo acima de tudo porque a promoção dos valores perenes da bondade, da sabedoria e da justiça constituíam a sua missão de vida, a sua Lebensaufgabe, como parte de um desígnio transcendente e eterno, mais nobre, elevado e precioso. O Dr. Pinto Monteiro, a cujas aulas tive o privilégio de assistir, sempre impressionou os seus alunos pelas suas qualidades intelectuais, profissionais e humanas, que lhes davam sempre novas oportunidades de alargarem os seus conhecimentos e horizontes. Nas suas aulas percebia-se o entusiasmo pelas matérias lecionadas e o prazer com que, de maneira articulada, completa e rigorosa, explicava todos os seus fundamentos teóricos e implicações práticas. Para o professor Pinto Monteiro, o direito devia apresentar-se como um conjunto racional, sistemático e coerente de valores, princípios e regras ao serviço do ser humano e da sua autonomia política, económica e social, sempre devidamente ponderada e relativizada pelas exigências de interesse público que também se fazem sentir no direito privado. Esse ponto de partida sempre o impeliu para adquirir uma vastíssima cultura jurídica. O Dr. Pinto Monteiro sempre se mostrou um académico organizado, metódico, disciplinado e laborioso, atributos que sempre engrandecem e condecoram o talento. Isso deu-lhe a enorme vantagem, em termos absolutos e relativos, de poder dedicar-se a múltiplas e relevantíssimas atividades institucionais, académicas, editoriais e técnicas, na faculdade, nos institutos de investigação e noutras instituições de ensino superior, nacionais e estrangeiras. Tudo isto para além de se destacar como jurisconsulto e árbitro renomado, sempre reconhecido, elogiado e prestigiado nacional e internacionalmente, como alguém que, cumprindo cabalmente as obrigações de meios que impunha a si mesmo em todas as tarefas que se propunha realizar, apresentou sempre resultados admiráveis, conclusivos e determinantes. As soluções que propunha eram sempre sábias, sensatas, equilibradas e conciliadoras. Sendo exemplar no seu domínio das matérias jurídicas, no rigor intelectual, na imparcialidade e na solicitude, o Dr. Pinto Monteiro formou, inspirou e influenciou sucessivas gerações de juristas portugueses e de língua portuguesa. Os ecos do seu ensino sólido e confiável, límpido e cristalino, sempre se farão ouvir nas exigentes e seletivas paredes da nossa faculdade, ressoando nas mais variadas universidades e instâncias jurisdicionais por esse mundo fora. A disponibilidade do Dr. Pinto Monteiro para aconselhar, sugerir, propor, servir e ensinar permanecem inalteradas. Por isso, mesmo que este dia tenha um ligeiro travo de despedida, continuamos alegres. Desde que se jubilou, o Dr. Pinto Monteiro tem continuado a trabalhar no nosso meio e nós sempre temos podido contar com a sua inteligência, sabedoria e afabilidade. Professor Dr. Pinto Monteiro, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tenho a grata honra de lhe poder dizer: estamos-lhe muito gratos e reconhecidos. Até sempre. Sr. Dr. João Nuno Calvão da Silva, em representação do magnífico reitor da Universidade de Coimbra e em nome próprio, Sr. Dr. Jonatas Machado,
diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e presidente do Conselho Científico, e de um modo informal a todos, caros amigos. Começo por agradecer as palavras generosas que Vossa Excelência, Sr. Presidente, meu caro amigo, Dr. Jonatas Machado, teve a gentileza de me dirigir, e quero felicitá-lo por manter viva esta tradição universitária, proporcionando aos professores jubilados uma última aula. Muito obrigado. Estendo esta saudação amiga a todos quantos me honram com a sua presença. Perdoem-me por não destacar ninguém. Não quero cometer a indelicadeza de alguma injusta, involuntária e descuidada omissão. Todos, aqui e agora, me merecem o maior respeito, consideração e amizade. Muito obrigado pela vossa presença. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, seguindo a tradição da nossa casa, a Faculdade de Direito, a última aula esteve a cargo do Dr. Paulo Mota Pinto, o meu discípulo mais antigo, por isso indicado pela Faculdade para o desempenho desta tarefa. E fê-lo, com toda a certeza, com a profundidade e o brilho das intervenções a que já nos habituou, ainda que certamente pecando pelo exagero com que porventura terá enaltecido a minha obra. Mas está perdoado, Dr. Paulo Mota Pinto, por esse pecado eventualmente cometido. Tem a minha absolvição e o meu abraço grato e amigo. Esta tradição da nossa faculdade faz sentido, a meu ver, respeitando naturalmente quem pensa de modo diverso e também independentemente do circunstancialismo histórico que a possa explicar. Esta tradição da nossa faculdade faz sentido, dizia, porque penso que um dos legados mais importantes que podemos deixar no termo da nossa vida académica são os nossos discípulos. O palco é deles. São eles que aqui vão continuar, são eles que manterão viva a nossa lição, são eles que a irão enriquecendo com a sua iniciativa, a sua crítica e o seu labor. E amanhã serão os discípulos deles a repetir o gesto, a trazer a primavera a esta casa, num rejuvenescimento contínuo e sempre aberto à mudança, pois, lembrando o poeta, todo o mundo é composto de mudança. Nesta veste, o Dr. Paulo Mota Pinto representou hoje todos quantos comigo aqui conviveram, como meus assistentes, servindo com lealdade, dedicação e competência à faculdade nas unidades curriculares de Teoria Geral do Direito Civil e de Direito Comercial ao longo de 45 anos, 1 mês e 23 dias. São dados oficiais da Caixa Geral de Apresentações. Ou seja, desde 1 de março de 1976 até 23 de abril de 2021, dia em que completei 70 anos de idade e me jubilei. Correndo o risco de alguma involuntária omissão, registro os nomes de todos quantos estiveram comigo ao longo deste tempo e a quem dirijo o meu grato reconhecimento. Paulo Mota Pinto, Paulo Henriques, Francisco Brito Pereira Coelho, Filipe Cassiano dos Santos, Rita Lobo Xavier, Carolina Cunha, Ricardo Costa, Alexandre Dias Pereira, Mafalda Miranda Barbosa, André Dias Pereira, João Nuno Calvão da Silva, Rui Dias, Hugo Fonseca, Margarida Costa Andrade, Inês Oliveira Martins, Miguel Quental. Nomes que enriquecem já hoje a reitoria da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas também a Universidade Católica, Escola de Direito no Porto, a Faculdade de Direito da Universidade de Macau e até o Supremo Tribunal de Justiça. Saúde também aqueles que, não tendo sido meus assistentes, colaboraram comigo de muito perto em tarefas universitárias, designadamente na direção de institutos e centros de investigação da Faculdade, particularmente do Instituto Jurídico da Comunicação e do Centro de Direito do Consumo. Marcos de Carvalho, Pedro Gonçalves, Pedro Maia, Sandra Passinhas e Licínio Lopes Martins. E na direção da Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra, o Dr. Rui Marcos. Aos meus discípulos procurei passar o testemunho que recebi dos meus mestres. Tive o privilégio e a honra de ter sido assistente dos doutores Castelheira Neves, Mota Pinto e Orlando de Carvalho, que contribuíram decisivamente todos eles para a minha formação jurídica e a quem tanto devo. Permitam-me que evoque de um modo muito especial o Dr. Mota Pinto, Carlos Alberto da Mota Pinto, com quem tão de perto colaborei na docência, na investigação, na atividade forense e até na direção da faculdade e com quem tanto aprendi. Tenho também bem presentes os meus professores, com quem me iniciei no mundo do direito. Além dos doutores Castelheira Neves, Mota Pinto e Orlando Carvalho, que já referi, recordo os doutores Rogério Soares, Afonso Queiró, Gomes Canutilho, Sebastião Cruz, António Espanha, Manuel Lopes Porto, aqui presente, a quem lhe dou um abraço, como meu antigo professor, Avelas Nunes, Francisco Lucas Pires, Vital Moreira, Aníbal de Almeida, Francisco Pereira Coelho, Guilherme de Oliveira, Ferrer Correia, Eduardo Correia, Isar Beleza, Anselmo de Castro, António Agostinho Caeiro, Teixeira Ribeiro, Diogo Leite Campos e Soveral Martins. Não posso deixar de mencionar outros professores de quem, por qualquer circunstância, não fui aluno na licenciatura, mas que também eles muito contribuíram para a minha formação jurídica.
os doutores Rui Alarcão, Figueiredo Dias, Mário Júlio de Almeida Costa, Almeida Garrete, Vasco Lobo Xavier, Barbosa de Mel, Cardoso da Costa e Manuel Henrique Mesquita. Infelizmente, alguns, muitos, já não estão entre nós. Recordo-os com imensa saudade, a todos devo muito do que sou hoje. Recordo também o Dr. Fernando Aguiar Branco, filho desta casa, e que presidiu a Fundação Engenheiro António de Almeida, tendo nessa qualidade patrocinado esta galeria de retratos na sala do Conselho Científico, onde terei o privilégio de ver exposto também o meu. Fundação que há muito me havia já distinguido com a atribuição do Prémio Engenheiro António de Almeida pela minha dissertação de pós-graduação sobre cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade civil, já em 1985. A Fundação Engenheiro António de Almeida, aqui representada pelo seu atual presidente, o Dr. Augusto Aguiar Branco, apresento os meus gratos e cordiais cumprimentos. E felicito também o pintor, aqui presente, o Sr. Fernando Rosário. Nesta romagem de saudade, e só para chorar quem comigo partilhou a vida nesta casa, é com sentimento profundo, desculpem, é com um sentimento profundo de emoção que lembro agora dois grandes amigos e companheiros, tantas e tantas horas, o Calvão e o Cordeiro Tavares. Nesta hora de recordar quem é criador do que sou hoje, dirijo-me agora à minha família. Os meus pais, avós e tios partiram há muito, mas estiveram sempre presentes na minha vida. A eles se juntou há pouco, há menos de um ano, a ferida está ainda aberta e muito viva, o meu irmão Fernando. Ele estaria aqui hoje connosco, sem qualquer dúvida, com a sua habitual boa disposição e orgulhoso de me ver nesta casa, que fora também a sua, num seio de mestres que ele também tanto admirava. O Fernando, a Helena e o José estiveram sempre comigo. Hoje são os meus sobrinhos e cunhadas que também nos acompanham. Finalmente, aqueles a quem a minha vida académica tantos sacrifícios exigiu e tantas ausências impôs. Os meus filhos, João António e António Pedro, e a minha mulher. A Maria Odete foi decisiva na minha vida. Sem ela não teria chegado onde estou. Foi a Maria Odete quem mais suportou horas e horas do meu silêncio. Foi a Maria Odete quem acompanhou sempre os meus filhos. Foi a Maria Odete quem me libertou de encargos familiares e me encorajou sempre a ir em frente. Ela é a minha maior criadora. Tinha pensado propor-lhe o pagamento de prestações. Mas a verdade é que a dívida vai aumentando. Entretanto, como veem, a família aumentou com a Céline e estas minhas duas netinhas, a Luísa e a Sofia, duas princesas que enchem a nossa vida de alegria. Estão as duas. Pronto, meus amores. Pronto. Prestado esse tributo de homenagem, passo a recordar alguns momentos do meu percurso universitário. Cheguei a Coimbra em 1970, em outubro de 1970. As aulas começavam nessa altura muito tarde, bem dentro de outubro ou até já em novembro. Vivia saindo ao rescaldo da crise académica de 69. Não havia praxe, o luto académico impedia a realização de qualquer festa académica, fosse a queima das fitas ou as latadas, que de resto eram vistas como manifestações reacionárias que alimentavam o ideal burguês e marialvista de uma imagem de Coimbra que era urgente apagar. A academia estava dividida, Coimbra era uma cidade de grupos, fechada, e o próprio traje académico praticamente desaparecera, crismado também ele de reacionário e de elitista. Eu, que vinha do Liceu Nacional da Guarda, onde se usava o traje académico, passei a utilizá-lo apenas quando ia a algum lado à boleia, com o meu amigo Machado, pois favorecia-nos bastante nessa situação. Coimbra, a cidade e o ambiente em que então nela se vivia estavam bem distantes da sua própria história. Pretendia-se cortar com o passado, apelidado de burguês e reacionário, era tudo política, ação revolucionária, nada de lamechices ou de lamentos pequeno-burgueses, de revisionistas e reacionários. Perante um ambiente tão diferente daquilo que eu idealizara ao decidir vir estudar para Coimbra, cheguei a duvidar da opção que tomara por esta cidade. E dei mesmo conta desta minha hesitação em mudar para Lisboa ao Fernando, meu irmão, que insistiu que eu ficasse em Coimbra até em face das boas classificações que, entretanto, eu estava a obter nas frequências que fizera. Acabei por permanecer em Coimbra. E hoje não me arrependo, evidentemente, bem pelo contrário. O ambiente melhorou e eu fui-me adaptando.
Uma outra dúvida me havia de assaltar mais tarde, bastante mais tarde, já quando, assistente da faculdade, embrenhado na investigação tendo em vista a realização das provas académicas, pensei que se eu tivesse tirado o curso de Medicina seria mais útil à sociedade. A investigação em que eu consumia horas e horas de trabalho seria mais proveitosa para todos. Tudo isso passou. Coimbra, a cidade e esta casa, a faculdade, abriram as portas de um mundo que nem no melhor dos meus sonhos eu pensava alguma vez poder partilhar. Olhando para trás, recuando hoje à minha juventude, não há dúvida de que a minha circunstância tem-me sido altamente favorável. Já o disse e volto a repeti-lo. Minerva e Atenas estiveram sempre comigo, têm-me acompanhado ao longo do meu percurso universitário. Pois quando é que eu teria ousado pensar, no melhor dos meus sonhos, que o caminho que me dispunha a percorrer me haveria de levar tão longe, ao ponto de um dia vir a receber, nas palavras dos velhos institutos pombalinos, que cito, a última e a maior honra a que nas universidades pretendem chegar os que telas estudam, que foi o meu doutoramento em 2 de outubro de 1990. Trabalhos que publiquei, revistas que dirigi, estudos legislativos que produzi, correntes de jurisprudência para que contribuí, conferências que preferi, congressos em que participei, distinções que recebi, mundo que percorri, nunca pensei chegar tão longe. Diria, com o traço poético do Dr. Pereira Coelho, que os rios do tempo levaram e trouxeram, correram ligeiros, mas foram sem dúvida generosos, muito, muito generosos. O meu primeiro ano foi uma surpresa. Já o seria sempre, pelo abismo que se verificava entre o liceu e a faculdade. Mas logo na disciplina de introdução ao estudo de Direito se verificou uma outra surpresa com que de todo não contava. Por curiosidade, passar aos olhos nas férias de verão, após ter concluído o 7º ano, como sabem era o último ano do liceu, passei os olhos, dizia, nas férias de verão, pelas noções fundamentais de Direito Civil dos doutores Pires de Lima e Antunes Varela, livro por onde o meu irmão Fernando estudara no seu primeiro ano da faculdade para a disciplina de Introdução ao Direito. Fiquei com uma ideia do que seria o conteúdo desta disciplina, mas qual não foi a minha surpresa quando, afinal, na introdução que eu tinha à minha frente, logo de início, éramos advertidos de que não era o quid iuris que iríamos estudar, antes o quid ius, e que o direito é um princípio prático-axiológico normativo, é um dever ser que é, e que verdadeiro jurista não é aquele que conhece o direito conseguido, mas aquele que, assumindo a intenção de direito, colabora no ato do seu histórico de constituir-se. De início foi um choque, confesso. Para todos os colegas do curso, creio, colegas que eu aproveito para saudar, para dar um abraço, curso 70-75, vários deles estão aqui presentes, um grande abraço para todos. Mais tarde vim a compreender e a abraçar esta perspectiva, que muito influenciou, aliás, o meu pensamento, até porque viria a iniciar a minha atividade docente como assistente da faculdade, precisamente na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito, regida pelo Dr. Casteira Neves, no ano letivo de 1976-77. Concluí a minha licenciatura em 6 de novembro de 75. Viviam-se então tempos muito agitados, na sequência do chamado verão quente de 1975, com uma grande instabilidade política e social. Recordo-me que 4 dias depois, no dia 10 de novembro, foi a vez de o Calvão concluir o curso. Convidou-nos para jantarmos em casa dele e aí assistimos ao conhecido debate do Dr. Mário Soares com o Dr. Álvaro Cunhal, transmitido em direto pela RTP, que ficou célebre pela constante interrupção do Dr. Álvaro Cunhal, com a frase ainda hoje muito recordada: olhe que não, doutor, olhe que não. O 25 de Abril, o 25 de Abril é uma data inesquecível. Estava eu no 4º ano da faculdade, quando, na manhã, bem cedo, de 25 de Abril de 1974, entra no meu quarto o Carlos, que era familiar lá da senhora dona de casa, e grita, alvoroçado, que estava a decorrer um golpe de Estado. Tinha-me eu deitado tarde nessa noite, pelo que lhe pedi que se calasse. Queria dormir, bem conhecia eu as fantasias dele, e por isso não dava importância ao que o Carlos me dizia. Mas ele insistia, cada vez mais agitado, dizia-me que era funcionário público e que temia pelo que lhe pudesse vir a acontecer. Enfim, tanto se queixava que eu resolvi acordar e inteirar-me do que realmente estaria a passar. E era verdade, incrível. A rádio dava conta de um golpe de Estado e de grandes movimentações militares em curso. Anunciava-se um comunicado do movimento das Forças Armadas. Dirigi-me à faculdade, onde, tal como eu, os colegas estavam atónitos, incrédulos com tudo aquilo que estava a acontecer. Os dias seguintes foram de festa. Alegria a rodos, uma sensação imparável de liberdade, ou talvez melhor, uma descoberta da liberdade. Uma festa sem fim e sem limites. Portugal estava no centro das atenções do mundo. De norte a sul, de leste a oeste do planeta, todos falavam de nós. A Revolução dos Escravos era admirada. Os tempos difíceis viriam depois, como se sabe, com o PREC, com o SUV,
com sucessivos golpes e contragolpes, recordo o 28 de setembro de 74, o 11 de março e o 25 de novembro de 75, pelo caminho o cerco à Assembleia da República, o sequestro dos deputados, a anunciada greve do Governo e, finalmente, a aprovação da Constituição da República Portuguesa. A democracia vencera, a Constituição de 76 já estava a confirmá-lo, a liberdade estava salvaguardada. Tudo isto é conhecido. Parecerá até deslocado estar aqui eu a recordá-lo. Mas foi um momento único e irrepetível que marcou a minha juventude e que teve repercussões na universidade. Tivemos o privilégio de viver um tempo de revolução que instaurou a democracia e a liberdade em Portugal. E lá no fundo, se quiserem realmente saber o que eu guardo da minha memória do 25 de abril de 1974, é de uma festa, de uma grande festa em liberdade. É claro que este ambiente agitado se repercutiu, como não podia deixar de ser, na universidade, e nem sempre pelas melhores razões. Saneamentos, passagens administrativas, trabalhos repetidos e exames de grupo afetaram a vida universitária. Nem a académica escapou aos exageros da Revolução, que teve de se travestir de clube académico de Coimbra para continuar a disputar o campeonato da primeira divisão. Bons tempos, estávamos na primeira divisão. Os efeitos da Revolução na avaliação de conhecimentos fizeram-se sentir a vários níveis. A classificação final de apto e não apto evitava a graduação aritmética do aluno, embora corresse entre nós que os professores escreveriam no currículo de cada um a respectiva nota final. A matéria sobre a qual incidia a avaliação podia circunscrever-se a determinado tema ou capítulo do livro. O exame podia consistir na avaliação oral de um trabalho escrito, o qual, por outro lado, podia ser subscrito e avaliado em grupo. Contava-se, a propósito, que o Dr. Anselmo de Castro, na avaliação final de um trabalho de grupo, na cadeia de processo civil, terá dito zangado que aquele mesmo trabalho já lhe tinha sido apresentado por 5 ou 6 grupos. E que um aluno desse grupo lhe terá respondido: pois se passou os outros grupos com este trabalho, terá-nos passado também a nós. Apesar de tudo, ia havendo exames e, em alguns casos, até com maior seriedade. Na minha prova oral, por exemplo, de processo civil, tendo eu escolhido o tema das ações de simples apreciação negativa, o Dr. Anselmo de Castro ficou espantado quando eu fiz aponto para outras matérias e ele me perguntou, surpreendido e satisfeito: o senhor estudou isso? Sim, eu já tinha estudado isso, pois era 25 de abril, o exame estava próximo e a cadeira, se bem me lembro, era apoiada por fascículos que totalizavam mais de 1000 páginas, de que eu já tinha feito uma primeira leitura, uma primeira aproximação ao tema. O ano letivo seguinte, 74-75, decorreu já em termos mais ou menos normais. Em outras escolas, como é sabido, a situação foi bem pior. Lembro-me que houve alunos de Lisboa que pediram na ocasião a transferência para Coimbra, tendo aqui feito o 5º ano, o que lhes atribuiu a licenciatura pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o que hoje penso, se o diretor não seria possível, não bastante a frequência de 1 ano para obter a licenciatura pela faculdade. Permitam-me, antes de concluir, que recordo aqui um episódio que aconteceu comigo, mas também com outros colegas. No meu tempo de assistente, ilustrativo do empenho com que encarávamos o estudo e a investigação, tendo em vista o doutoramento. Um belo sábado, à tarde, ao fim da tarde, saio, como habitualmente, do meu gabinete na ala de São Pedro, dirijo-me à saída do pátio da universidade e qual não é o meu espanto quando deparo com a porta férrea fechada. Olho em volta, ansioso, procurando desesperadamente pelo archeiro da universidade, mas nada. Ninguém me podia socorrer, o archeiro fechara à chave a porta férrea e tinha ido embora. Estava eu preso, sem comunicação com o exterior, pois não havia telemóveis, e a nossa ligação telefónica dependia da telefonista da faculdade, que aos sábados saía às 12h30. Estava preso na universidade. Ainda me dirigi à porta de Minerva, pensando saltar, mas tive a sensatez de não o fazer, pois a altura ainda é significativa e o risco de queda era grande. Voltei à porta férrea e, qual preso na cadeia, espreitava entre as grades para ver se alguém me socorria. Felizmente era um sábado de maio, ainda era dia, e por isso fui aguardando pelo meu salvador. E finalmente ele apareceu. Vi alguém, chamei, gritei, ele olhou, felizmente reconheceu-me: então o senhor doutor está aí preso. Lá lhe expliquei a situação, pedi-lhe para ligar para a minha mulher e ao Sr. Monteiro, secretário da faculdade, e passado algum tempo lá apareceram a Maria Odete, o Sr. Monteiro, o Nuno, nosso amigo, e a doutora Filomena Marques de Carvalho, técnica superior da reitoria, que tinha a chave da porta ao lado, de onde retirou o chavão que abriu a porta férrea e me restituiu à liberdade. Enfim, episódios de uma vida de estudo e de um tempo em que os meios de comunicação eram ainda bem limitados. Senhor Diretor, caros amigos, neste dia em que foi anunciada a minha última aula, lembro tantas e tantas aulas que dei nesta faculdade, a minha casa. Casa onde se ensina e aprende, onde se estuda e investiga, onde se formam juristas, onde se formam homens e mulheres,
Uma casa de cultura, de união, mas no respeito pela diversidade de opiniões, de amor à camisola na defesa da instituição. Casa que se orgulha de ter sido sempre o critério da qualidade a decidir quem nela entra, não a ideologia professada ou a filiação partidária assumida. Foi assim no passado, é assim no presente e confio que será sempre assim no futuro. Casa que não abandona os seus quando eles atingem o limite de idade e se aposentam ou jubilam, continuando a proporcionar-lhes o acesso à faculdade e o respectivo local de trabalho, assim como a participação nos eventos que a faculdade promove. Casa em que professores, alunos e funcionários formam uma autêntica, verdadeira comunidade. Mas lembro também outras aulas que dei em outras faculdades, da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Direito no Porto, de 1980 a 2003. Da Universidade Autónoma de Lisboa, uma breve passagem no mestrado em Direito Civil, algures nos anos 90. Da Universidade de Macau, onde permaneço como professor adjunto, e da Universidade Portucalense, onde continuo há já cerca de 30 anos. Saúdo estas escolas na pessoa dos seus respectivos diretores, Dr. Manuel Fontaine Campos, diretor da Escola de Direito no Porto da Universidade Católica Portuguesa, Dr. Pedro Travão do Rosário, diretor do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, Dr. Tong Yosheng, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, e a Dra. Manuela Magalhães Silva, diretora do Departamento de Direito da Universidade Portucalense e filha desta casa, pois aqui se licenciou, ela está presente entre nós. Saúdo estas escolas, dizia, na pessoa dos seus respectivos diretores, e agradeço a presença amiga daqueles que quiseram estar hoje aqui connosco, entre os quais, permitam-me que eu destaque a professora Maria da Glória, minha querida amiga, ex-reitora da Universidade Católica Portuguesa. E filha também desta casa, pois aqui se licenciou. E devo dizer-vos, também me sensibiliza que nestas escolas, tenho orgulho também nestas escolas ter deixado discípulos, quer na Universidade Católica Portuguesa, quer na Universidade Autónoma, vários deles aqui hoje presentes, a quem dirijo um especial abraço. Senhor Presidente, caros amigos, entrei nesta sala, a sala do Conselho Científico, como membro deste Conselho, após o meu doutoramento em 2 de outubro de 1990. Simbolicamente, saio hoje desta sala, deixando nela o meu retrato e a memória de um tempo que passou. Olho em volta, cheio de saudade pela ausência dos que partiram, mas cheio de esperança pelos novos rostos que aqui assomam. Termino recorrendo a José Tolentino Mendonça. Passam os anos e o que resta deles? Vivências. Sim, restam as marcas de que estivemos aqui. Restam de nós vestígios, documentos de vários tipos, pegadas, mas não só. De uma forma que não sabemos, o escasso lume que fomos perdura e serve a outros para continuar. Oxalá que sim. Que o pouco que fiz, que o escasso lume que fui e sou, sirva a outros, discípulos e alunos, de estímulo para continuar, renovando e enriquecendo a faculdade. Muito obrigado.